Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Seja mais uma vez muito bem-vindo a esse canal de formação. Meu nome é Sirlene, eu estou hoje como coordenadora da Diocese de Paracatu, do Ministério de Oração por Cura e Libertação. Faço parte do núcleo estadual e hoje nós vamos falar sobre quais que são as maneiras de ataque do inimigo de Deus na nossa vida. É importante a gente lembrar, antes de começarmos a falar quais formas são essas, que o inimigo de Deus ele existe sim, que ele tem poderes sobrenaturais, poderes que nós humanos não temos. No entanto, que o poder de Deus está infinitamente maior do que o poder do inimigo. Muitas vezes a gente atribui todas as coisas como sendo do inimigo e nós damos mais valor ao poder do inimigo. Então, é importante a gente lembrar que Jesus pagou o preço da sua morte na cruz pela nossa salvação e assim ele venceu o inimigo. Então, nós podemos lembrar, com muito carinho, com muito amor, desse sacrifício que Jesus fez para que hoje nós fomos salvos e libertos do pecado e o inimigo já é vencido. Então, vamos lá. Como que o inimigo, então, atua? Existem várias maneiras de atuação do mal. Uma delas é a forma ordinária, que é a tentação. A tentação em si, ela não é pecado. Ela só se torna um pecado quando nós caímos em tentação. São Paulo fala que os espíritos maus estão nos ares e que devemos estar atentos para não sermos alcançados por eles. São espíritos maus e sua função é matar, roubar e destruir a pessoa. Essa tentação muitas vezes ela vem em forma de algo bom para nós, de algo satisfatório, prazeroso e que isso nos gera ali um desejo de cair em tentação. E aí nós entramos no pecado. Quando nós entramos no pecado, aí nós estamos sim abrindo brechas, abrindo portas para que o inimigo de Deus, ele haja na nossa vida. E Jesus nos falou que é importante vigiar e orar, justamente para que nós não caiamos em tentação. Na oração do Pai Nosso também, nós falamos, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então é importante a gente estar com a nossa vida de oração constante, para que nós sejamos fortalecidos contra o pecado. Hoje, quarta-feira de cinza, nós começamos a quaresma. A quaresma é esse tempo que nós devemos nos dedicar às penitências, ao jejum, à vida de oração. Então, que nós possamos aproveitar esse momento de espera da Páscoa para nos fortalecer espiritualmente contra esses ataques do maligno, contra também as tentações. As formas extraordinárias, que seriam a opressão, a vexação, a infestação e a manifestação ou possessão. Vamos ver cada uma o que seria. A opressão, a própria palavra já nos diz, ela é uma ação do mal que ela oprime a pessoa. O inimigo ele nos conhece, ele conhece a nossa maneira de ser, os nossos gostos, então ele deixa muitas vezes até a pessoa servir e ter ali um destaque, então ela ataca no seu ponto fraco. Todos nós temos pontos fracos e o inimigo conhece qual é, seja ele através do sexo, através da ambição, o apego ao dinheiro. Tudo isso são pontos fracos em que o inimigo pode estar nos atacando e nos atraindo para o pecado. A vexação, ela é uma manifestação do mal que atinge pessoas superiores. Quem conhece a história de Dom Bosco, de Padre Pio, pode compreender melhor. Tem o filme do Padre Pio, inclusive que a cama dele tremia. Então isso é uma vexação. A infestação. A infestação, ela não é na pessoa humana, ela não é nas pessoas. Ela se dá em locais, pode ser casas, escritórios, em objetos, brinquedos e também através dos animais, especialmente através de infestação de insetos, ratos, baratas.
Então a infestação é em objetos, locais e animais. A possessão. A possessão é a forma mais grave de ação do mal, que é quando o inimigo ele toma conta do corpo da pessoa, da mente, das emoções, das atitudes, só não toma conta da alma. Mas todas as ações da pessoa, ela não pode responder por elas porque ela está sobre a possessão do demônio. Essa forma, ela é a mais difícil da gente se ver. Por quê? Porque a intenção do inimigo não é aparecer. A intenção do inimigo é fazer com que nós, por nossa livre e espontânea vontade, entremos na vida de pecado e ele possa continuar agindo em nossa vida. Quando ele se manifesta, ele vai ser expulso e terá que abandonar aquele corpo. Já ele agindo dessas outras maneiras, ele tem condição de continuar ali induzindo com o poder de persuasão e continuar nos levando justamente para a vida de pecado, automaticamente para a morte. Como que isso acontece na nossa vida? Como que tem portas para que o inimigo possa agir assim na nossa vida? Várias são as portas, mas a principal seria o pecado. Quando nós estamos com uma vida de pecado, estamos longe da confissão que nos lava desse pecado, nós abrimos portas para que o inimigo possa acontecer em nossa vida, possa agir em nossa vida. Então, quando nós buscamos a santidade, buscamos estar com a nossa vida de oração em dia, um degrau de cada vez, cada dia mais perto de Jesus, estar confessando, participando das santas missas, a gente vai fechando essas brechas e ele vai perdendo o poder sobre essas ações. Então, a primeira porta para o inimigo entrar na nossa vida é através do pecado. Como nós todos somos pecadores, precisamos ter essa consciência da confissão. A única maneira que o inimigo nos acusa é através do nosso pecado. O envolvimento com o ocultismo também, espiritismo, terreiro de macumba, seitas orientais, tudo aquilo em que são falsas doutrinas, falsos deuses. Isso também são brechas, né, através da contaminação espiritual, são brechas para que o inimigo de Deus entre na nossa vida. Também a falta de perdão é uma brecha, o desejo de vingança. Então, tudo isso são portas que nós vamos abrindo para o inimigo. É importante a gente estar atento, estar vigilante, para que a gente possa perceber alguns detalhes que às vezes viram rotina na nossa vida. Como, por exemplo, murmuração, blasfêmia, tudo isso também são pecados. E são pecados que abrem essas portas para o inimigo de Deus entrar na nossa vida. O que nós devemos fazer então? Existem várias orações, oração de libertação, que seria o caso dessas pessoas que estão passando por alguma desse tipo de ação do mal, oração de descontaminação, oração de renúncia, a confissão. Esse passo a passo nós veremos na nossa próxima formação. E eu gostaria que você deixasse também nos comentários alguma dúvida que você tenha, porque na próxima a gente vai estar tirando essas dúvidas. Hoje nós falamos quais são essas formas de ataque. Na próxima nós estaremos falando especificamente sobre que tipo de oração fazer para se prevenir, para se revestir, também de revestimento e de libertação, e que você possa estar com a gente na quarta-feira que vem, às 19 horas, nós estaremos aqui de novo. Nós estamos hoje com a primeira parte, né, do SAC Responde número 7, Demônios e Exorcismo. É um livrinho da Renovação Carismática, ele é pequenininho, fácil de ler, mas ele tem um conteúdo muito abrangente, que tira muitas dúvidas, nos ajuda muito. Então, se você tiver a possibilidade de ter esse livrinho também, com certeza ele vai tirar muitas dúvidas suas. Então, é isso por hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Se não tiverem, pode deixar nos comentários, que eu vou tentar esclarecer melhor. O que eu não souber, eu vou procurar saber para poder trazer para nossas formações. E estejamos vigilantes nesse tempo de quaresma,
Eu espero que você se dedique mesmo à oração, à busca pela santidade, porque o Senhor é vencedor e nós, como os filhos de Deus, nós temos autoridade no nome de Jesus para não aceitar o mal na nossa vida, para não aceitar o mal nem suas ações na nossa família, na nossa casa. Então, fique na paz de Jesus, continue com suas orações, que Deus abençoe sua missão e fique com a paz. Um grande abraço, até mais. Um abraço pro Bruno, Cristiana. Várias pessoas que estão online aí, nós queremos mandar um abraço, Bruno, Luciana, quem mais? Eliana, sempre com a gente, obrigada. Então tá, gente, muito obrigada por vocês participarem, viu? Mandem aí suas dúvidas que a gente vai estar na medida do possível respondendo tudo. E fiquem com Deus. Até mais!